Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Henrique Bonaldi, sempre bem-vindo, médico que ajuda a gente aqui na CBN e também na TV Gazeta. Porque terça-feira não é o dia, mas serve também como o dia do médico, dia né, do Mário? médico, o dia do médico Henrique Bonaldi, que a gente adora aqui. Tudo bem, doutor Henrique? E aí, gente, vocês estão bons? Boa tarde aí. Boa tarde. Um pouquinho mais cedo hoje, peço a sua compreensão, doutor Henrique, porque temos a seleção brasileira, então nosso programa hoje acaba um pouco mais cedo. Imagina, ainda acho muito que vocês dão espaço para nós falar aqui. Semana passada o senhor também andou pra gente, falou, não vou estar aí não, se dane vocês. Não tem vocês, entendeu? Mas a gente não esquece o senhor. Não, senhor, mal sabe vocês que eu tentei fazer esse áudio por 6 vezes, eu vou mostrar pra vocês aí, eu tenho 6 áudios gravados que ficaram horrorosos. Mas olha só, o senhor sabe que a gente gosta tanto que a gente repetiu semana passada um comentário seu sobre o fígado, explicando o funcionamento, deu tanta participação, e a gente separou 3 perguntas que sintetizam a maioria das perguntas que chegaram semana passada para o senhor responder hoje, pode ser? Vamos nós, claro. Vou até repetir o WhatsApp, eu não, né, Patrícia, caso alguém queira fazer uma pergunta agora para o médico. 992-994297. Ó, a pergunta do Lando ficou da semana passada. Doutor, pele descamando nas mãos tem a ver com problemas do fígado? O fígado pode se refletir em problemas na pele? Pode. Aliás, a pele é um espelho do que está acontecendo para dentro do organismo em grande parte das doenças no mundo hoje, né? Por exemplo, infecção grave você consegue ver pela pele, distúrbios de hormônios você consegue ver pela pele. E parte desses defeitos acontece por conta do fígado, né? Então, por exemplo, uma pele que tem, quem está em casa e que está perto de quem já bebeu mais do que deve, olha para o sujeito, no peito do sujeito tem umas aranhazinhas vasculares assim. Aquilo chama spider, aqui é super comum dar em quem está bebendo mais do que deve. É um dos sinais que você usa para falar pro cara, rapaz, cuidado aí. Pera aí, tem que explicar melhor isso aí. Aranhazinha, como assim? É o seguinte, pega aquelas aranhazinhas de quando a gente vai para lugar de mata, assim, aranha bem fininha, aquelas patinhas bem fininhas. Aquela aranhazinha bem fininha, coloca ela no peito, como se fosse uma tatuagem, e cada perninha dela é um caminhozinho róseo, um caminhozinho meio roxeado. Isso chama aranhas vasculares, ou spiders. E isso pode ser um sinal de hepatopatia, que nada mais é do que doença do fígado, né? Então, você vê na parte do peito, parece? Na parte do peito, predominantemente na parte do peito. Olha. Dá um negócio chamado cabeça de medusa lá, o vaso de medusa, que nada mais é do que umas varizes maiores, assim, todo o tronco, abdômen. Então, pela pele, o sujeito fica geralmente com rarefação de pelos, né, rarefação pilosa, que nada mais é do que um sujeito que cai um pouco o pelo. Então, lembra daquele cara que toma mais do que deve, um alcoólatra mais inveterado aí, você lembra dele, você nunca viu esse cara peludo. Esse cara não fica peludo porque ao longo do tempo ele para de produzir o pelo. Então dá para ver pela pele? Dá. E a descamação é um desses sinais, Mário? Só que a descamação, ela tem 100, 900 e 700 coisas que causam descamação de pele. Então, obrigatoriamente, um cara que tem problema no fígado vai ter essa descamação de pele? Não. E todo indivíduo que tem descamação de pele tem problema? Também não. Então a descamação de pele pode ser sim relacionada, mas ela não é tão frequente, ela não é diretamente relacionada só à doença do fígado. Tá aí a resposta para o Lando. O senhor falou de beber muito, eu achei interessante, anteontem eu ouvi uma médica falando, especialista em alcoolismo, efeitos do álcool assim no organismo, e ela disse que até caso de demência, o álcool proporciona uma maior incidência em demência nas pessoas que bebem muito. Isso eu não sabia. Você tem mais Super, isso. Existe uma... Mário, não só... Desculpe te não, é para isso mesmo. Não só de demências como Alzheimer, demência senil, demência frontotemporal, como a demência do álcool. Existe uma síndrome chamada Korsakoff, existe uma síndrome chamada Wernicke-Korsakoff. A Wernicke é a fase aguda do alcoólatra e a Korsakoff é a fase crônica em que o sujeito fica demenciado pelo álcool. Eu vi no meu 6º ano de medicina, eu fui um dos estagiários do Hospital da Polícia Militar aqui no estado, e a gente viu o pai de uma policial, que era um cara que infelizmente era vítima do álcool há, 30, 40, 50 anos,
e que ninguém via que ele estava demenciado, porque como ele permanecia bebendo o tempo inteiro, ele acordava bebendo e dormia bebendo, as pessoas achavam que ele estava só bêbado. E aí, quando então foi necessário ele internar, na época que eu estava no hospital, ele internou, ficou sem beber, e passaram-se 5, 7, 10, 15 dias, e o cara não acordava daquela beberreira dele. Aquilo já não era bebida mais, aquilo era um quadro demencial. Quando a gente foi tomografar ele tinha várias áreas isquêmicas, como se ele tivesse tido um AVC. Então ele tinha áreas que é como se eu tivesse enfiado a mão no cérebro dele e tirado um pedaço. Aí 2 anos depois eu enfio a mão e tiro o outro pedaço. E ele foi demenciando e perdendo as funções cognitivas, claro, né? Ele nunca perdeu função motora, senão ia ser mais fácil de ver isso. Mas a gente estava diante então de um Korsakoff, que é uma lesão grave, severa e provavelmente irreversível, e é por álcool. Tá vendo? E esses efeitos aí, doutor Henrique, boa tarde. E aí, Adalberto, você tá bom? Tudo jóia. Eles já são sentidos assim, imediatamente, a médio, longo prazo, o efeito desse álcool, essas pro organismo? O Adalberto, você é massa perguntar, né? Porque o efeito imediato do álcool é a bebedeira mesmo, né? É o cara se sentir embriagado. Qual é o risco da embriagadez? É o coma alcoólico, que é quando o cara apaga e perde as funções, às vezes, quase que vitais, como, por exemplo, a respiração de tanto que ele bebeu. Por isso que, vai lá tomar soro, tomar glicose, aquilo tem todo um motivo para tomar daquele jeito. Esse é o efeito imediato. E ao longo do tempo você vai fazendo lesão cardíaca, lesão hepática, que é no fígado, você vai fazendo lesão na pele, você vai fazendo lesão no cérebro, e isso não depende só de tempo, Adalberto, depende de quanto eu tomo. Então eu vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai é um sujeito que vai fazer 80 anos agora em março, bebeu a vida inteira. Mas o que meu pai bebia? Sexta-feira era um dedo de cachaça, em um dedo na horizontal, não é o dedo na vertical. Ele adora pinga, tem 250 litros de pinga, coleciona, mas nunca tomou uma garrafa inteira. E no sábado ele tomava uma latinha e o mesmo dedinho de cachaça. Então eu vi meu pai beber desde os 14 anos de idade. Eu não vi, né? Mas assim, desde os 14 anos de idade que eu sei que meu pai me conta que ele bebe. E bebe até hoje. Qual a chance do meu pai ter lesão? Nenhuma. A carga de álcool que meu pai teve ao longo desses 67 anos de vida bebendo foi muito pequena, foi mínima. Mas e um cara que bebe há 12 anos 2 garrafas de cachaça por dia? Esse cara tá cirrótico, entendeu? Ele já perdeu o fígado, o coração dele já não bate a 100%, bate a 2%, o cérebro dele já tem um monte de lesão crônica, irreversível. Então não depende só de tempo, depende do quanto o cara bebe. E quanto maior a quantidade de álcool, pior. Ou seja, o destilado ele tende a ser pior, porque a carga do destilado é maior, né, Adalberto? Perfeito. O nosso ouvinte George aqui dando um depoimento, doutor, dizendo que viu isso acontecer na família dele, que é algo deplorável, uma pessoa que bebia muito todos os dias e aí acabou tendo um episódio de demência, o cérebro todo tomado, uma cena muito triste para a família, assim, que tem que conviver com isso também. E tem ajuda, tá, gente? Hein, doutor, se eu me permite, alcoolismo não é vagabundagem, alcoolismo é doença. As pessoas podem buscar ajuda, as prefeituras oferecem centros de apoio a quem tem alguém na família, assim, vítima do alcoolismo, não é isso, doutor? Porque quem vê o alcoólatra nascer como alcoólatra, ele vê o cara na fase dos primeiros 5, 7 anos, o cara divertir-se com a bebida. Então ele cria um ranço, cara, chateia ele. Porque o cara, naquela época, ele não demonstra os sinais deploráveis, como o Johnny falou, da bebida. E ao longo dos anos ele vai ficando deplorável, né? Eu perdi um padrinho, meu padrinho, irmão do meu pai, bebia, já tinha um convívio social péssimo, já urinava na roupa, aquelas coisas horrorosas, assim. Era um cara de 50 e poucos anos de idade. Um dia ele acordou, e aí o alcoólatra inveterado, ele acorda não só com vontade de beber, mas ele acorda tonto, ele acorda taquicárdico, ele acorda incomodado, e esse cara tropeçou e bateu a nuca no degrau. Então ele morreu pela bebida, nem deu tempo, mas já tinha aí seus 20 anos que bebia, já devia ter lesões e mais lesões. Uma das lesões devia ser lesão do sistema de equilíbrio do cara, vamos chamar assim, e eu perdi, e é deplorável, igual o Johnny falou. Então, o final da vida do cara do alcoólatra é o contrário do início. No início ele bebe porque está divertido, porque está legal, porque ele ficou o cara descolado. O final ele está sozinho, arrebentou a família inteira, gastou o dinheiro que não tinha, todo mundo triste, irritado, sem conseguir lidar com isso. Então tem que procurar ajuda, porque sozinho não dá conta. A família pode ter 35 pessoas, se não tiver orientação profissional junto, um monte de gente junto, apoio, tratamento, remédio, internação, às vezes, não pode ser que não saia. Então, e é o que o Mário falou, isso não é escolha. O sujeito é vítima de um vício. Inclusive um dos métodos, Mário, desculpa me estender, mas um dos métodos é você fazer o cara trocar o vício. Você troca o vício do cara.
Porque a pessoa que tem tendência a vício, assim, às vezes troca a bebida, fica viciado em fazer exercício. Exato. Ou comer ovo cozido, Adalberto, aí pronto. Não é o caso de Adalberto, não, mas tem muito isso. Posso seguir aqui? Pode seguir. Vamos lá, então. O Lenaldo. O fígado fica prejudicado quando a gente toma remédio para emagrecer? Depende do remédio, depende da sua capacidade de fígado. Então, hoje em dia, tem remédio para emagrecer que é de alto risco, como, por exemplo, o Tilenol, o paracetamol, ele é de alto risco. Então, se você tomar mais que 3,5 gramas dia, lá que eles falam, é uma dose que fulmina o seu fígado. Ele vai virar igual uma geleia, igual aquele patê de fígado de pato que o pessoal fala. Igual esse negócio aí, fica igualzinho. Então é uma droga que tem um certo risco, você disse. Existe hoje uma droga para emagrecimento que é de altíssimo risco? Ai meu Deus, não existe. Mas isso depende de cada fígado, depende de cada indivíduo. Por isso que nós, medicina, nós médicos, a gente fica desesperado para o cara tomar remédio que foi prescrito. Porque volta e meia, um sujeito que, por exemplo, tinha um fígado razoável, toma paracetamol e nada dá. Mas um cara que já tem um fígado lesado, o próprio paracetamol pode não fazer bem ao cara. E paracetamol é uma medicação maravilhosa. Só tem que saber para quem ele está indicado, para quem ele deve ser usado. Às vezes ele é de escolha, às vezes ele é melhor do que a dipirona. Como é que faz para saber disso? Rapaz, vai lá escutar o cara fez 6 anos de medicina. Ele ficou 365 dias por 6 anos estudando esse trem. Deixa ele falar para você. Caso contrário, você vai ter que fazer. É mais difícil. Demora mais tempo fazendo do que indo lá escutar ele. É mesmo, melhor ouvir o médico. Mais 2 perguntas para o médico Henrique Bonaldi. O Gilberto. Doutor, tem algo natural que ajuda a limpar o fígado? Chá, algum alimento assim? Tem dieta adequada e ser o mais magro possível. São as 2 coisas que cooperam muito. Porque, vamos lembrar o que o fígado faz, que aí a gente vai entender porque que é uma questão de hábito. Você não consegue tomar um negócio que limpa. O fígado funciona basicamente para 2 coisas. Para filtrar o que é ruim, que você está comendo. A primeira coisa que o alimento faz, quando entra no sangue, é passar pelo fígado. Então o alimento, depois de degradado, ele não passa no coração, não passa no cérebro, não passa na perna, não passa em lugar nenhum, ele passa no fígado. E depois que ele passa no fígado, ele é, além de filtrado, então separado o que é ruim do que é bom, ele é metabolizado. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu pego uma molécula lá chamada Henrique e divido esse Henrique no joio e no trigo. Separo o que é ruim do que é bom do Henrique. O que é ruim, eu entro no filtro, que é aquela primeira função, e o que é bom, então eu ponho para seguir no sangue. Então só segue no sangue, depois do fígado, o que é bom, porque ou foi filtrado, ou eu consegui quebrar aquela molécula para dizer se ela era boa ou se era ruim, para separar. Então quando chega lá no seu coração, chega lá na sua perna, no seu cérebro, só chega o que é bom, ou seja, o que está ruim, o chorume da coisa, Mário, ele ficou lá no fígado, cara. Então não adianta você passar o dia fazendo besteira com o seu fígado e achar que você vai tomar um elixir X que ele vai melhorar o seu fígado a ponto de te permitir passar mais 23 horas e 30 minutos rebentando seu fígado, entende? Então hoje, assim como é na condição do coração, por exemplo, como é que eu faço para eu morrer menos de infarto? Não tem jeito, cara, não tem droga milagrosa que me permita amanhecer na churrascaria e terminar na padaria. Não existe, infelizmente. Então o hábito precisa ser adequado. Quer dizer que não é para tomar cachaça? Quer dizer que não é para comer gordura? Quer dizer que não é para... Não é isso. É porque o hábito não pode ser esse. Se o seu hábito for um hábito bom, você no final de semana se vire, enfia o pé na jaca. Mas você precisa ter a capacidade de ter um hábito bom. E uma das coisas que reflete no fígado de imediato, Mário, é gordura. Todo indivíduo obeso tem gordura no fígado. Por quê? Pelo mesmo motivo. Porque na hora que ele está comendo a mais, esse a mais passa no fígado e primeiro ele para no fígado. Então, antes da gordura acumular na sua barriga, no seu braço, a gordura está acumulando no seu fígado. E uma das maiores causas do seu fígado perder a função e virar um queloide lá dentro, virar uma baita cicatriz lá dentro, é gordura. Então, quanto melhor se alimentar, melhor tiver a capacidade de gerar hábitos bons, e quanto mais magro você for, melhor para o fígado. É isso, inclusive, Mário, que capacitou meu pai tomar as cachaças dele a vida inteira e não ter nada. Porque meu pai comia 300 gramas na hora do almoço. Era um cara que comia alface e tomate o dia inteiro. Então, é uma balança, puxa vida. Põe a balança do hábito boa para você poder enfiar o pé na jaca. Doutor, e a gordura sai do fígado? Se a gente fizer exercício, enfim, ou a gordura no fígado é mais difícil de perder? Ela sai também igual sai do corpo? Não, boa notícia. A boa notícia é que do mesmo jeito que ela é a primeira a depositar, ela é a primeira a perder. Ela perde muito rápido, graças a Deus. Qual é o problema disso? É que se eu deixo o fígado durante muito tempo com muita gordura,
ele vai ter lesão. Quando eu tirar a gordura, eu não tenho um fígado normal. Isso é igual cigarro no pulmão. Aí eu fumei 30 anos, parei de fumar, não tem nada no pulmão. Mentira, você tem um trem no pulmão, você só não descobriu ainda, porque o que você perdeu ao longo de 30 anos fumando, você não recupera. E é mais ou menos assim no fígado. O fígado ainda tem uma capacidade de regenerar muito melhor do que o pulmão, mas a depender do nível de lesão que você fez ao fígado, ele não volta mais. Por isso, inclusive, que a cirrose não tem cura. O cara que tem cirrose, ele tem controle da doença, mas ele não volta o fígado dele ao normal. Mas existe essa possibilidade. E aí, Mário, para quem não tem obesidade, sabe que tem gordura mais do que deve lá com os colesteróis, LDL, triglicerídeos, sabe que isso é familiar, calma, porque tem drogas hoje, remédios hoje, que ajudam o sujeito não só a baixar o nível desses colesteróis, como limpar o fígado, não permitir que o depósito dessa gordura seja feito nas artérias para te dar infarto, derrame. Então hoje a tecnologia dos remédios está muito boa. Agora, o remédio ganha do hábito? Não, Mário, não ganha. O sujeito que é obeso, hipertenso, diabético, fumante, que não faz nada, sedentário, alcoólatra, ele é um cara que vai morrer mais cedo com ou sem remédio, entende? Ele vai morrer mais cedo que a população igual a ele. Então, 2 irmãos gêmeos, Henrique A e Henrique B. Henrique A não se cuida e é gêmeo univitelino de Henrique B. E Henrique B se cuida. Não interessa os remédios que Henrique A vai tomar. Se a razão da natureza matar os dois, ou seja, não morreu de acidente de trânsito antes disso, com certeza absoluta o B vive mais, entendeu? Então, a queda de braço entre hábito e remédio, o remédio perde, o hábito ganha. Você tem que escolher para que lado você vai tocar seu hábito. Se você vai tocar para um lado bom, você vai tocar para um lado que não é tão bom, mas o remédio não ganha do hábito, nem do hábito bom, nem do hábito ruim. Última pergunta de hoje é da Ana. Doutor, remédio pode causar pólipos no estômago? Vixe Maria, hein, Ana? Você também... Semana que vem ele responde. Quando vem com Vixe Maria, que não sabe. Não tem certeza. Sei falar. A princípio não, mas deixa eu só relembrar o que são os pólipos para ver se ele tem uma relação ou não. Mas a princípio, principalmente no estômago, não. O que o remédio pode causar é gastrite, né? Úlcera, doença ulcerosa péptica, isso pode. Mas pólipo gástrico não. Porque pólipo gástrico, Mário, não é comum. O que é comum é no intestino ter pólipos. Pólipo nada mais é do que uma cabecinha de dedo do seu dedão, assim, ó, que nasce para dentro do órgão. Isso é pólipo. E aí, pólipo estomacal gástrico, ele não é tão comum. E eu vou relembrar as causas e a gente conversa na terça-feira, prometo. Combinado. Henrique Bonaldi, sempre às terças-feiras conosco. Obrigado, doutor Henrique. Tchau, gente. Vamos com Deus. Boa semana para todo mundo aí. Fica com Deus, Henrique Bonaldi.